Agora é oficial. Começou o El Niño, com possibilidade de se transformar em um super fenômeno. Fumaça dos incêndios florestais do Canadá não respeita território e começa a afetar outros países. Governo do Espírito Santo proíbe a entrada de turistas em mais lugares do estado por causa da gripe aviária. Brasil bate recorde de abertura de empresas nos primeiros meses do ano. Ucrânia e Rússia intensificam ataques de soldados e de acusações entre os governos. E na Semana do Meio Ambiente, um projeto em São Paulo mostra a maneira correta para destinar mais de 2.000 toneladas de resíduos anualmente. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O fenômeno climático El Niño, que provoca o aquecimento da temperatura média do planeta, já começou. E o alerta das autoridades mundiais de meteorologia é que, desta vez, poderemos ter um super El Niño. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira que o fenômeno meteorológico El Niño já começou, com consequências para todo o planeta, ao promover eventos climáticos extremos. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento da superfície do Oceano Pacífico Oriental Equatorial e ocorre em média a cada 2 a 7 anos. A agência afirmou que o fenômeno pode causar uma variedade de impactos, como o aumento do risco de chuvas fortes em algumas partes do mundo e de secas em outras. Temperaturas recordes também são esperadas. Em maio, a Organização Meteorológica Mundial previu que o período entre 2023 e 2027 vai ser o mais quente já registrado na Terra, sob o efeito combinado do El Niño e do aquecimento global causado pelas emissões de gases do efeito estufa. O fenômeno oposto, Laninha, que tende a provocar a queda das temperaturas, chegou há 3 anos. El Niño tende a moderar a atividade dos furacões no Atlântico, mas favorece no Pacífico. Os custos econômicos do El Niño neste século chegarão a 84 trilhões de dólares, mesmo que as promessas de corte de emissões de gases do efeito estufa sejam cumpridas. Até 2029, o fenômeno previsto para se iniciar nos próximos meses pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas deve causar perdas de até 3 trilhões de dólares. As estimativas fazem parte de um estudo da revista Science e excedem em muito as perdas calculadas por pesquisadores anteriores. Países tropicais como o Brasil podem ter danos maiores. Diferentemente dos trabalhos anteriores, o estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Dartmouth dos Estados Unidos avalia os custos a longo prazo do El Niño, que podem persistir por vários anos após sua ocorrência. Eles mediram a consequência após o fenômeno em 1982, 1983 e 1997 e 1998, 2 dos mais intensos já registrados. Os resultados de 4,1 trilhões e 5,7 trilhões de dólares, respectivamente, em perdas globais de renda, se seguiram aos eventos. O El Niño se caracteriza pelo aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, mas as alterações climáticas causadas pela atividade humana tendem a intensificar seus efeitos. Com a Laninha ocorre exatamente o contrário, o resfriamento das águas do Pacífico. O caos gerado por um grande incêndio no Canadá chegou aos Estados Unidos. Uma nuvem de fumaça cobriu o céu de Nova York. O governo local sugeriu que as pessoas usassem máscaras específicas para evitar problemas de saúde. Os incêndios florestais são comuns no Canadá nesta época de seca. Mas as altas temperaturas pioraram a situação e desde o começo do mês o fogo destruiu o equivalente a 5.000 campos de futebol, 15 vezes a média dos últimos 10 anos. Os incêndios representam 1/4 da perda total de massa florestal desde o início do século no mundo e ameaçam diretamente a infraestrutura crítica, forçando evacuações e enviando um manto de ar esfumaçado sobre as cidades do vizinho Estados Unidos.
Mais de 11 mil pessoas foram deslocadas de partes remotas do norte de Quebec e outras 4 mil terão de sair em breve de onde moram. E a crise atinge também o país vizinho norte-americano. Milhões de pessoas na América do Norte foram aconselhadas a usar máscaras N95 ao ar livre devido aos baixos níveis de qualidade do ar. Dessa forma, em Nova York, o governo local iniciou a distribuição de 1 milhão de máscaras gratuitas. A névoa laranja cobriu o horizonte da cidade e encobriu marcos históricos, incluindo a Estátua da Liberdade, o Central Park, a Ponte do Brooklyn, o Times Square, entre outros. O motivo da preocupação é que os especialistas garantiram que a exposição à fumaça de incêndios florestais podem causar uma série de problemas de saúde. A fumaça de incêndios também é associada a problemas de saúde sérios e de longo prazo, como câncer ou doenças pulmonares. Isso é causado por pequenas partículas da névoa de fumaça que podem entrar na corrente sanguínea e em outras partes do corpo humano, causando possíveis mutações no DNA e outros problemas sérios. A crise causada por incêndios é preocupante para a população, já que eles duplicaram em todo o mundo nos últimos 20 anos. Para evitar que a situação piore, os pesquisadores pedem aos governos locais que fortaleçam a proteção florestal e combatam o desmatamento. E aqui no Brasil existem alguns lugares onde é possível levar uma criança para tratamento especializado gratuito que amenizam os efeitos de doenças respiratórias. Davi tem crises de bronquite recorrentes que o impedem de ter uma vida normal e prejudicam o seu rendimento escolar. Parece que está tampando aqui em mim, aí eu fico sem falta de ar, não conseguindo respirar direito. Aí eu fico tentando respirar muito forte, mas eu não consigo, fica tampando. Graças a uma parceria da CESAL com a UFMS, Davi e outras crianças estão fazendo fisioterapia respiratória. Nós fazemos os acompanhamentos dos casos das pessoas que têm doenças respiratórias. Então, os casos agudos ou crônicos podem ser avaliados aqui para nós identificarmos qual precisa ser encaminhado para a especialidade e qual pode ser manejado no nosso território. Para os pequenos pacientes, os exercícios para melhorar a oxigenação do sangue, promover a expansão pulmonar, são como brincadeiras. Quando a gente fala de criança, a gente tem que fazer tudo de forma lúdica, né, para que a gente consiga ter o objetivo que a gente deseja a partir dessa avaliação específica que a gente faz e também que seja algo prazeroso, para que elas queiram vir, que elas queiram participar. Então, todos os exercícios, assim, a maioria dos exercícios que a gente faz aqui, a gente monta um plano terapêutico para esses exercícios e tudo pensando na funcionalidade, na mobilidade. A mãe do Davi já percebeu melhora com apenas um mês de terapia, uma vez por semana. Ele não está mais reclamando na escola, que antes ele reclamava, ai mãe, estou cansado, chegar no carro, estou cansado. Aí agora ele está bem melhor, nossa, muito bom. Por enquanto, o serviço está disponível apenas nesta unidade de saúde da família do bairro Maria Aparecida Pedrocian e para os moradores da região. Mas a ideia é expandir o atendimento para outras regiões da cidade. A demanda existe. De janeiro até agora foram registrados 120 óbitos e mais de 1.400 casos de síndromes respiratórias agudas graves em Campo Grande. Quase 80% são de crianças menores de 9 anos. Existe a demanda, a gente acredita nesse projeto, é possível de ser feito e é esse o objetivo que a gente tem trabalhado junto à CESAL. Inclusive, nós temos os profissionais fisioterapeutas que fazem parte das equipes NASFs que já estão presentes nas unidades. Não é necessário o fisioterapeuta ser especialista em fisioterapia respiratória para assistir essas crianças na atenção básica. Então, isso é possível de ser feito e esse é um desejo que a gente tem, para que, assim como a população aqui do território, aqui do MAP, tem acesso, que todas as outras unidades também tenham acesso. Um dos maiores vulcões em atividade no mundo, Kilauea, voltou a entrar em erupção no Havaí.
Essas imagens impressionantes são do Kilauea, que voltou a entrar em erupção no Havaí. Fissuras se abriram na base da cratera do vulcão. Especialistas classificaram a erupção de dinâmica. Cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos começaram a detectar a atividade na manhã de quarta-feira. Por enquanto, está restrita aos limites do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, distante dos centros urbanos. A poluição vulcânica pode causar problemas respiratórios em pessoas e animais e afetar plantações. A erupção ocorre meses depois que o vulcão vizinho, Mauna Loa, chamou a atenção de observadores com um espetáculo impressionante. O Kilauea é menor do que o Mauna Loa, mas muito mais ativo, sendo um dos 6 vulcões em atividade nos Estados Unidos. O Kilauea entrou em erupção de forma quase contínua entre 1983 e 2019. E no Dia Mundial dos Oceanos, vale ressaltar um estudo que apontou que nestes locais existem 171 trilhões de partículas de plástico. É o mesmo peso, por exemplo, de 10 mil baleias azuis. O levantamento publicado na revista científica PLOS ONE mostrou ainda que, além das baleias, os 2.300.000 de toneladas de plástico que estão nos oceanos são equiparáveis a 5.131 aviões Boeing modelo 7478 com carga máxima. O maior ecossistema da Terra, que cobre 70% do planeta, sofre com inúmeras situações que dificultam ainda mais o controle da vida marinha. A lista, que é longa e perigosa, conta com o aumento de sua temperatura, aumento de nível e principalmente a poluição. E um poluente que mais preocupa os especialistas são os microplásticos. Além do perigo do consumo indireto de plástico ao se alimentar de peixes e moluscos, outros perigos, como a infecção por diversas doenças, são decorrentes por conta da poluição dos mares. Os resultados apontaram que os patógenos são capazes de se associar a microplásticos em águas do mar contaminada, com mais parasitas aderindo a superfícies de microfibra em comparação com microesferas. Além disso, os plânctons e pequenos animais se alimentam do plástico contaminado e, ao serem comidos por peixes maiores, propagam a intoxicação. E a situação pode ser ainda pior. Isso porque os impactos do microplástico na natureza são altamente nocivos. Dentre eles estão o bloqueio do trato digestivo de pequenos animais e a própria intoxicação por produtos presentes no plástico. Em última instância, isso poderia levar a um desequilíbrio na cadeia alimentar da região. Ainda que haja muita pesquisa a ser feita, já é evidente a importância do debate e da conscientização sobre esse assunto. E você já pode começar a colaborar com a causa. Para ajudar com a diminuição da contaminação dos mares, basta utilizar menos plásticos, reutilizar e reciclar produtos feitos do mesmo produto. Além disso, vale contribuir para o crescimento da coleta seletiva. O que também pode ser feito é se conscientizar de que suas ações contribuem com o destino de nossa espécie e daqueles que conosco coabitam o planeta. Por causa da gripe aviária, o governo do Espírito Santo proibiu hoje, por tempo indeterminado, a proibição da visita de turistas a mais 8 ilhas do estado. Com isso, as visitas estão suspensas em 13 locais de Vila Velha e Guarapari. A portaria conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi publicada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial do Estado. O Espírito Santo é o estado com o maior número de casos de gripe aviária no país, com 20 focos confirmados de influenza aviária H5N1. Todos os casos são em aves silvestres e não atingiram animais de granja. Mas, segundo o Ministério da Agricultura, como há estado de vigilância zoossanitária vigente no país, a ordem é intensificar as ações contra o vírus, que inclusive é de difícil transmissão entre humanos. Até então, o Brasil nunca havia registrado a ocorrência da doença em seu território.
Ao todo, 30 focos em aves silvestres já foram confirmados nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. A orientação é para que a população não recolha aves que encontrar doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo. Ainda segundo o governo, não há mudanças no status brasileiro de livre da influenza aviária perante a Organização Mundial da Saúde Animal. Os planos de saúde estão devendo muito dinheiro ao SUS. São valores que, por lei, são obrigados a ressarcir pelos atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde. Nos últimos 10 anos, o Sistema Único de Saúde deveria ter recebido 10 bilhões e 300 milhões de reais, entre internações e procedimentos ambulatoriais. Dinheiro da prestação de serviços que deveriam ter sido feitos pelos planos. São os casos em que um cliente precisa de atendimento médico e por vários motivos não consegue, e por isso procura o SUS. Existem exceções. Segundo a Agência Nacional de Saúde, as únicas cobranças suspensas são de situações onde as operadoras não são obrigadas a ressarcir o SUS, como, por exemplo, em casos onde o beneficiário estava em um período de carência do plano, tinha alguma doença pré-existente ou que o atendimento foi fora da área de cobertura do plano. Mas do total da conta revelada pela ANS, foram pagos pouco mais de 4 bilhões de reais, menos da metade. O resto ficou para a decisão da Justiça. O ressarcimento ao SUS está previsto em lei desde 1998. Ele foi idealizado como forma de evitar que as operadoras ganhem duplamente, com mensalidades pagas do usuário e também por não gastar com o atendimento que ele faz no SUS. Mas é o que está acontecendo. De acordo com diversos especialistas da área, os casos de ressarcimento nem de longe correspondem à realidade dos atendimentos de beneficiário do sistema público. Um exemplo, em casos de internação, os planos de saúde pagam R$ 3.300 ao SUS. Para hospitais privados, a despesa é de até R$ 12 mil. Ao ter conhecimento do caso, o Ministério da Saúde disse que está trabalhando em novas alternativas para o ressarcimento por parte dos planos de saúde e quitação dessa dívida com o SUS. Nos primeiros 4 meses deste ano, o número de abertura de empresas no Brasil atingiu um novo recorde. Ultrapassou a marca de 1.300.000 novos CNPJs registrados. Dessas empresas, quase 94% são micro ou pequenas empresas. Os dados são de um relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com o fim da pandemia de Covid-19, a economia vai mostrando aos poucos sinais de recuperação. E o momento é de esperança para milhões de brasileiros que resolveram empreender. O levantamento Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, mostra isso. Houve aumento de 21,8% na abertura de empresas entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o quadrimestre anterior. Já são cerca de 21 milhões de companhias ativas em território nacional, sendo 93,7% delas classificadas como micro ou pequenas empresas. Mas é preciso conter a euforia. Em relação ao mesmo período de 2022, houve uma queda de 1,6% no registro de CNPJs. Também cresceu o número de empresas que fecharam as portas. Acréscimo de 34,3% em relação ao quadrimestre anterior e de 34,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, quase 737 mil CNPJs foram encerrados entre janeiro e abril de 2023. Apesar disso, o saldo geral de empresas abertas no início deste ano permanece positivo. No total de CNPJs abertos no período, 83,8% estão nos setores de comércio e serviços. Um exemplo do bom momento do empreendedorismo no Brasil é o casal Camila e Val. Recentemente, eles abriram um pequeno negócio, um hortifruti aqui na zona oeste da capital paulista. Mais do que uma empresa, o projeto representa a realização de um sonho de toda a família.
O bairro está crescendo, muitos prédios, muitos condomínios, e eu vi a necessidade de não ter nenhum hortifruti aqui. E como antigamente eu mexia com isso, fazia Ceasa para algumas empresas, eu tinha uma vocação de abrir um hortifruti para mim. Aí quando eu casei com ela, a gente conversou, ela falou, não, eu já trabalhei com isso, então vamos fazer. Aí era um sonho nosso de cada dia. Mas para tornar realidade esse projeto, o casal teve que planejar bem o negócio. A gente pesquisou, né, o bairro, a localização, né? Por mais que a gente mora aqui, a gente teria que encontrar um lugar que seria de bom acesso, né, e boa visibilidade para todos terem acesso a chegar até nós, né? Então a gente pesquisou, a gente encontrou esse espaço, né, através de um amigo nosso que nos indicou, e aí foi tudo perfeito. Apostando na retomada da economia, os microempresários pensaram em consolidar e expandir o hortifruti. Tudo está voltando ao normal, tudo está se encaixando novamente. Então, assim, a gente achou que realmente agora seria o momento oportuno. Em breve, vamos tentar crescer, trazer mais funcionários, mais empregados para o mundo andar, a economia avançar. Val e Camila trabalham com dedicação para poder oferecer condições melhores de vida para a família. Comprar a nossa casa, nosso apartamento, ver um sonho, poder ter coisas boas na vida através disso aqui, dos clientes vêm até aqui a nós alavancar para frente, crescer na vida. Hoje nós estamos pequenos, mas amanhã a gente pode ser muito grande, muito mais maior, ajudar muita gente, fazer coisas boas na vida e ajudar minha família, minha mãe, meus pais, minhas irmãs. Com isso aqui eu dou um sonho para eles, estão no Nordeste, estão no Natal. A gente está dando um primeiro passo para ajudar a nossa família, né? Primeiro de tudo, né, a gente tentar dar uma vida melhor para eles e futuramente consequências vão vir, que são a nossa casa própria, né? Ter um carrinho para a gente poder, né, passear, né? E até mesmo a nossa família ajudar, né? Temos filhos, igual tem uma filha pequena, dar um bom estudo para ela e preparar ela para a vida, né? Mesmo com pouco tempo do anúncio do novo pacote de incentivo fiscal à indústria automobilística, montadoras já estão baixando o preço dos carros. Alguns modelos estão sendo vendidos com descontos de até R$19 mil. 2023 promete ser o ano em que muita gente vai estar com o carro zero na garagem. Para esquentar o mercado automobilístico, diversas montadoras ampliaram as reduções de até R$8 mil que estão no pacote do governo. A Renault, por exemplo, conta com um dos modelos mais baratos do país, o Kwid, que estava sendo vendido pela marca por R$ 58.990, uma queda de R$10 mil no preço original. Outra marca que já está praticando os preços com desconto é a Volkswagen. O modelo mais barato da marca, o novo Polo Track 1.0 MPI, está com o preço promocional de R$ 74.990. A Jeep, que não tinha nenhum carro abaixo dos R$ 120 mil, resolveu baixar os preços de 2 modelos para poder oferecer descontos aos clientes. A marca está vendendo os carros com descontos de R$ 19 mil. Trata-se de suas versões do Jeep Renegade, a 1.3 Turbo e a Sport, que podem ser encontradas por R$ 115 mil. Segundo a marca, essas condições já estão em vigor em todas as concessionárias Jeep no país e os clientes ainda podem contar com uma oferta de financiamento desses modelos com taxa zero. Já a Peugeot decidiu baratear seus carros da linha 208 e 2008. O Peugeot 208 passou de R$ 69.990 para R$ 62.990 na versão de entrada Like MT. Já a versão Style 1.0, considerada a de hatches mais completa do mercado, passa de R$ 86.990 para R$ 75.990, com ar-condicionado digital, sistema High Assist, vidros elétricos, airbags, faróis Full LED, multimídia e teto solar panorâmico.
E a Fiat, marca que tem 6 modelos e 21 versões que se enquadram nos requisitos da iniciativa, reduziu o valor dos carros e ainda disponibiliza descontos adicionais, tornando os valores ainda mais atrativos para os seus clientes. Os veículos mais acessíveis são o Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Strada e Fiorino, abrangendo as categorias subcompacto, hatch, sedã, SUV, picape e furgão. O destaque é o Mobi, modelo de entrada da marca, agora oferecido R$ 58.990. Já o Fiat Cronos está com preço de entrada a partir de R$ 77.700. E o brasileiro está desistindo do exame que é considerado o maior vestibular do Brasil. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta a queda no número de estudantes participantes no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos últimos anos. Para se ter uma noção, em 2016, 2.300.000 estudantes concluíram o ensino médio, mas apenas 1.600.000 fizeram o Enem. Já em 2021, 41% dos que estavam concluindo o ensino médio fizeram a prova. A região Sudeste lidera proporcionalmente a queda de participação. Apenas 26% dos estudantes fizeram inscrição para participar do Enem no ano de 2021. O estudo revela ainda que os jovens negros e de baixa renda têm participado menos ainda de 2016 para cá. Para os pesquisadores, o resultado deste estudo revela que a pandemia atingiu os estudantes de forma desigual. Para melhorar o engajamento dos jovens no Enem, é preciso melhorar a política e as campanhas de valorização da prova. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em novembro e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de junho. O rompimento da barragem de água em Kherson intensificou os ataques entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia começou uma contraofensiva contra as forças russas, que também pegaram mais armas para reconquistar territórios. Segundo 4 soldados das Forças Armadas da Ucrânia que falaram sobre condições de anonimato, as tropas de Kiev intensificaram os ataques na linha de frente no sudeste do país, com unidades de ataque que têm as armas ocidentais e treinadas em táticas da OTAN. Isso é um avanço significativo no território ocupado pela Rússia. Combates intensos também foram registrados na região de Zaporízhia, uma parte da linha de frente que há muito tempo é vista como um local provável para uma ofensiva de Kiev. O Ministério da Defesa da Rússia informou que a Ucrânia mobilizou até 1.500 soldados e 150 veículos blindados. Mas as autoridades ucranianas afirmaram vários dias que não fariam um anúncio oficial de que a contraofensiva havia começado e que nenhuma ação individual marcaria seu início. Espera-se que a ofensiva se desenvolva ao longo dos próximos meses e sirva como um teste fundamental de uma estratégia liderada pelos Estados Unidos. E enquanto as tropas seguem se enfrentando, aumenta o caos ecológico na cidade de Kherson, onde várias pessoas morreram ou estão desaparecidas após a ruptura da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou algumas instalações de apoio à população que sofreu com o rompimento e repetiu seu discurso de que o atentado, em suas palavras russo, é uma bomba ambiental de destruição em massa. O colapso provocou temores de uma catástrofe ecológica. Os níveis da água continuaram a subir depois que a represa ocupada pela Rússia e a usina hidrelétrica foram destruídas. Ainda não está claro se a barragem foi atacada deliberadamente ou se o rompimento foi resultado de falha estrutural. A Procuradoria-Geral da Ucrânia declarou que está investigando o incidente como um crime de guerra e como possível ecocídio ou destruição ambiental criminosa.
As preocupações também estão voltadas para os perigos para a vida selvagem, fazendas, assentamentos e abastecimento de água das enchentes e possível contaminação por produtos químicos industriais e óleo vazado da usina hidrelétrica no Rio de Dnipro. Um cientista norte-americano de 55 anos rejuvenesceu 10 anos após passar mais de 3 meses morando dentro de uma cápsula no fundo do oceano. Joseph Dituri, oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, aceitou o desafio de passar 100 dias dentro de uma cápsula no fundo do mar. O experimento Pra Lá de Diferente tem o objetivo de mostrar como o corpo humano reage após passar tanto tempo em um ambiente fechado. E até aqui, os resultados são animadores. Exames realizados no cientista mostraram mudanças positivas no organismo desde o início do experimento, como o aumento do comprimento dos telômeros em 20%, o que equivale a mais de uma década de rejuvenescimento. Além disso, ele tem até 10 vezes mais células-tronco do que antes e experimenta um sono profundo de 60% todas as noites. Segundo os monitores do experimento, as mudanças na saúde do cientista são atribuídas à pressão do ambiente subaquático. O ambiente fechado semelhante às câmaras hiperbáricas que podem melhorar o fluxo sanguíneo, o metabolismo e a função cerebral, além de aprimorar as funções cognitivas e físicas, o sono e a marcha. Ao concluir a missão, ele irá quebrar o recorde mundial de permanência em um ambiente subaquático, que era de 73 dias. Durante esse tempo na cápsula, ele está testando tecnologias que podem ser usadas pela NASA em missões para Marte. Joseph também está investigando maneiras de evitar a perda de massa muscular no espaço, um problema que afeta os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. E a experiência está longe de ser entediante para o cientista. Joseph trabalha por 1 hora, de 4 a 5 dias por semana, e tem acesso a ciclos de exercícios. A cápsula subaquática onde o cientista está vivendo é pequena, mas de acordo com relatos do norte-americano, o local é bastante confortável. Tem cozinha, banheiro, 2 quartos e uma pequena piscina, que serve como entrada e saída. Além disso, ele também tem acesso a televisão, cafeteria, frigobar e micro-ondas. A cápsula também possui uma janela com vista para o oceano. A certificação orgânica é um selo impresso no rótulo ou na embalagem de produtos produzidos de acordo com as normas e práticas da agricultura orgânica. Uma fábrica de pães que tem esse selo utiliza na receita apenas ingredientes naturais. Sabe aquele pão caseiro feito com a receita de vovó que a gente adora comer com chá ou café? Foi assim que começou esta fábrica há pouco mais de 4 anos. Com a grana apertada, Ricardo fazia o próprio pão para levar de lanche no trabalho. A gente tinha uma receita da minha avó, que a gente fazia uns pães para consumo, que eu comecei a levar onde eu trabalhava. Eu era bibliotecário em uma empresa com bastante funcionário, comecei a levar para consumo, o pessoal pediu para mim levar para vender. E aí na época nós falamos, vamos levar para vender o pão caseiro da vovó, né, com adaptação que a gente faz do produto que ela tinha para uso do inhame, o leite de inhame, né, substituindo o leite e ovo. E começou a vender lá, comecei a vender e começou a dar super certo. Com os pedidos aumentando, Patrícia percebeu que esta era uma forma de complementar a renda. Eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Eu sou mãe atípica, mãe de uma criança autista. Então eu sempre começava a trabalhar, tinha que parar para atender as demandas. Aí com a chegada da minha segunda filha, Maria Alice, ficou mais difícil. Na época tinha dia que vendia nenhum. Tinha dia que vendia 5, assim, o máximo de venda que nós ficamos felizes assim foi um mês que a gente vendeu 100 unidades. A receita ganhou versões fit e vegana. Um colega postou nas redes sociais, houve uma explosão de pedidos.
Ricardo largou o emprego para se dedicar à fábrica. Os produtos conquistaram o selo vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Nossa composição, do nosso pão não tem ovos, nem manteiga, nem leite. Depois do vegano, foi a vez de buscar fornecedores de matéria-prima 100% orgânica. Todos os produtos são rastreados, desde o grão do trigo até a aveia. E também a consultoria do Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas para retirar a certificação. A indústria que deseja retirar o selo de produto orgânico ou produção orgânica deve, primeiramente, ajustar o seu sistema de gestão da qualidade de acordo com os requisitos estabelecidos para esse tipo de certificação, realizar uma auditoria interna para verificação das conformidades e a implantação desses requisitos dentro do processo de produção e preencher o plano de manejo orgânico, que é o PMO. Em dezembro do ano passado, saiu a certificação mais difícil de ser conquistada. Além de obedecer a todos os critérios exigidos, foi contratada a empresa certificadora. São eles que vão chancelar esse selo para o produto orgânico. A empresa que tem o interesse em retirar o selo de produção orgânica ou de produtos orgânicos é aquela empresa que está conectada com o meio ambiente, que busca produzir sem o uso de agrotóxicos. Quando a gente conseguiu a certificação orgânica, ela nos abriu diversas portas. Principalmente no nosso foco, que era ter volume e popularizar o produto mais saudável. A fábrica produziu no ano passado 30 mil unidades. Nos 5 primeiros meses deste ano, com o selo orgânico, já registrou crescimento de 20% nas vendas. E a previsão para o final de 2023 é ultrapassar 300%. Além das redes de supermercado na capital, a empresa atende 13 cidades no estado, 2 no interior de São Paulo e Rondonópolis, no Mato Grosso. A empresa familiar tem 11 colaboradores. O padeiro Leandro Ferreira começou na profissão com 14 anos, se especializou em panificação industrial e há 2 meses aceitou o desafio de produzir pães orgânicos. Eu não estava acostumado, eu nunca trabalhei com produto orgânico e tinha deixado de trabalhar com produto um pouco mais caseiro, mais na indústria. E como o pessoal pede muito receita caseira, acabei que eu aceitei mais ainda, Requer mais cuidado, mas não é muito difícil não, só basta querer, só que aprende. Tem que ter amor. Tem que ter amor. O filho Guilherme, aos 18 anos, está seguindo os passos do pai na panificação. Começou quando eu tinha 17 anos, aí meu pai trabalhava numa outra empresa mais ligada a salgados. Aí eles precisaram de ajudante lá e chamaram eu. Me chamaram e eu fui, aí eu aprendi, fiquei uma semana lá na produção de massa e depois acabei indo para o embalamento. Aí precisaram de mim aqui também, aí eu cheguei. No meu primeiro dia também fiquei na produção, fiz massa junto com ele, só ele e eu. Aí no outro dia já comecei a vir no embalamento, que já é meu foco. Giovana trabalhava com produção de salgados. Está gostando da nova experiência. Além de orgânico, é respeito, é carinho, é amor e dedicação. Patrícia está orgulhosa e muito feliz por construir uma empresa preocupada com a saúde e o bem-estar dos clientes e funcionários. E sabe que a expansão faz parte dos negócios. O maior desafio é ampliar, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então a gente vai crescendo também de forma orgânica, treinando muito bem essa equipe para nunca perder essa característica do pão da vovó. E a seguir, ministro da Justiça Flávio Dino vai pedir ação contra argentinos que receberam jogadores brasileiros imitando macacos. E na Semana do Meio Ambiente, um projeto em São Paulo mostra a maneira correta para destinar mais de 2.000 toneladas de resíduos anualmente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que vai pedir providências das autoridades argentinas contra os atos racistas sofridos pelos jogadores do Fluminense ontem à noite em Buenos Aires.
O ministro fez um post nas redes sociais onde escreveu: "Mais um episódio inaceitável. Irei solicitar formalmente a atuação das autoridades competentes da Justiça e Segurança da Argentina." O caso aconteceu quando os jogadores do Fluminense chegaram ao estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina, para enfrentar o River Plate pela Taça Libertadores. Foram recebidos por vários torcedores do adversário, fazendo gestos imitando macacos e proferindo ofensas aos jogadores brasileiros. Ainda antes do jogo, a Conmebol, responsável pela organização do torneio, disse que faria ações para conscientizar e frear o racismo dentro e fora dos estádios. A proposta da confederação é dar visibilidade ao problema em 4 jogos do torneio. Um deles foi o próprio River Plate Fluminense. Embora as mensagens educativas e de conscientização, a estratégia da Conmebol parece não ter surtido efeito. Como retaliação, o jogador Felipe Melo, do Fluminense, imitou uma galinha, que é uma provocação que os torcedores do Boca Juniors, principal rival do River Plate, costuma fazer. Eles não suportam, e por isso, o jogador brasileiro foi advertido pela polícia argentina no vestiário, porque estaria incitando a violência. Já sobre a imitação de macaco por parte dos torcedores do River Plate, os policiais não disseram nada. Dentro de campo, o Fluminense perdeu para o River Plate por 2-0. Mesmo com a derrota, o tricolor carioca é o líder do seu grupo com 9 pontos e precisa de apenas um simples empate contra o Sporting Cristal na última rodada da fase de grupos para garantir classificação para a próxima fase. Após a partida, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, repudiou os atos racistas e fez duras críticas à Conmebol. Em relação aos atos de racismo, lamentável, não foi só aqui dentro do estádio, nas ruas também de Buenos Aires. E a Conmebol, que gosta de fazer controle de tantas das coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma coisa que acontece com muita gente aqui. Não é um ou outro. São muitos. São muitos. Está vivendo num mundo que a gente é tudo irmão. A gente é tudo irmão. Ou só serve quem tem linhagem europeia? Só quem é gente, só quem tem linhagem europeia? Isso é uma vergonha. Uma vergonha para o país, uma vergonha para a cidade, uma vergonha para o clube. Permitir que torcedores como esse, que isso não é torcedor, isso não devia estar preso. Isso tinha que ser crime. E o futebol tem que, mundialmente, aqui na América do Sul, a Conmebol tem que tomar providência. Porque é só pegar a câmera de segurança, a câmera do estádio, e ver que foram vários imitando macaco. Vários. E achando que isso é bonito. A brasileira Bia Haddad foi eliminada hoje de Roland Garros, na França. Ela perdeu para a número 1 do mundo, a polonesa Iga Świątek. Foram 2-0 com parciais de 6-2 e 7-6, com vitória no tie-break. Foi o melhor resultado dos últimos 50 anos de uma jogadora brasileira em um torneio de Grand Slam. A brasileira encerrou a jornada com R$3,3 milhões de prêmio. Já a polonesa, que até agora não perdeu nenhum set, vai disputar a final no próximo sábado contra a tenista da Tchecoslováquia, Karolina Muchova. As pessoas que criam cães e gatos gostam de deixá-los o mais seguro possível em caso de precisar se ausentar. Por isso, hoje em dia, é muito comum você encontrar creches e hotéis para os pets. Se você quer aproveitar um refúgio com seu bichinho de estimação, o primeiro andar da Cidade do México pode ser a solução. Além de aproveitar a área interna e externa do Rooftop Beer Garden e Canine Club e provar as comidinhas e bebidas de um food truck que oferece um drink canino que é feito com água, caldo de ossos, carne e ervas para seu companheiro, você pode depois dar uma espiada na boutique de acessórios da Perro de Mundo. O novo hotel, que ocupa um prédio em Art Deco restaurado e projetado por um arquiteto mexicano, fica em meio aos cafés e lojas de ruas arborizadas que rendem caminhadas para lá de charmosas. Além disso, fica perto do Parque México, muito popular entre os tutores locais. Dentro do hotel, você descobre vários toques divertidos, como as escadas rolantes em magenta,
que é uma mistura de vermelho e violeta, e as paredes pink, marca registrada do uso ousado de cores no trabalho do arquiteto mexicano. Quando bater a fome, o restaurante Cabuya, que ocupa a cobertura e foi decorado para lembrar um clube de praia de Tulum, oferece uma visão panorâmica dos prédios. A presença de DJs no fim de semana e um cardápio de pratos inspirados nos sabores de Barra e Yucatán. Há também uma piscina aquecida na cobertura, uma academia e um spa com produtos locais. Diárias a partir de $269, mas a taxa PET, que inclui também os felinos, é de $100 por animal. Um projeto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, destina de maneira correta mais de 2.000 toneladas de resíduos anualmente. A iniciativa ocorre em um espaço voltado para a manutenção da frota de veículos da empresa. Confira mais uma reportagem da série Virada Sustentável. É possível ter uma garagem de ônibus urbanos de fretamento e de frotas de veículos leves de maneira sustentável? A resposta é sim. Óleo para motor, pneus e todo o resíduo gerado no local é descartado de forma ambientalmente correta. Com a movimentação diária de mais de 300 veículos da operação local, a Simpar tomou uma decisão pensando na preservação do meio ambiente. A Garagem Sustentável é um projeto que nasceu em 2021. Ele tem como intuito fazer a padronização de práticas sustentáveis nas garagens da CS Brasil, que é uma das empresas do Grupo Simpar. A gente tem em torno de 12 garagens espalhadas pelo Brasil e a gente faz esse processo de padronização de destinação de resíduos ambientalmente corretos, o tratamento de efluentes, tudo reaproveitado de forma sustentável. Na garagem hoje a gente tem em torno de 120 ônibus que atendem a população de Mogi das Cruzes com transporte urbano, né? E esses veículos, eles ficam rodando durante o dia para atender a população e no final do dia eles vêm para cá onde que a gente faz a higienização desses veículos. A higienização desses veículos é feita com produtos de limpeza, água. A gente faz o ciclo fechado de tratamento de água, então a água que é tratada volta para o processo, a gente faz a lavagem, ela volta para o tratamento. Então essa água é totalmente reaproveitada. Vamos mostrar agora uma área bem interessante aqui na Garagem Sustentável. O Vinícius vai explicar para a gente como funciona a lavagem de autopeças e todo o reaproveitamento desses materiais nesse espaço. Então, o que acontece? Antigamente a gente fazia da seguinte forma. A gente pegava as peças que são retiradas do motor e fazia a lavagem dela para fazer o reaproveitamento. Essa lavagem era feita com água ao ar livre, então essa água podia contaminar lençóis freáticos e não era de forma alguma tratada. Hoje, com esse processo que a gente implantou aqui, a gente faz a lavagem da peça em um ambiente totalmente fechado, que essa peça ela fica higienizada de forma correta, de forma que pode ser reutilizada, e essa água fica num sistema fechado, onde que a gente faz a retirada e destina ambientalmente correto para fazer o tratamento. Então a gente não faz nenhum processo de contaminação. Nesse espaço que a gente está aqui, onde que a gente tem oficina, processo de manutenção, onde que a gente gera muito resíduo. E a gente tem algumas práticas que a gente implantou para, de alguma forma, ser mais sustentável. Que, por exemplo, a gente não utiliza mais estopas, que antes a gente utilizava essa estopa, ela ficava contaminada com óleo e a gente descartava. Hoje a gente tem uma espécie de pano que fica com os mecânicos. Esse pano, quando ele determinadamente ele vai sujando, a gente leva esse pano para a higienização e retorna. Então é um processo totalmente reciclável. Temos também uma área destinada para fazer o armazenamento dos pneus. Eles estão armazenados em um ambiente fechado, que evita que eles façam um acúmulo de água. Todo o óleo que é utilizado nos veículos, ele é armazenado e posteriormente a gente destina ele para uma empresa que é especializada em fazer esse tratamento e eles fazem o refino. Com esse refino do óleo, ele fica apto para voltar para o mercado. Então, a gente pode estar utilizando aqui hoje um óleo que foi reciclado aqui mesmo na CS Brasil. Nesse setor é feita a customização das frotas. E o Vinícius vai explicar para a gente como é feito o tratamento dos resíduos aqui nessa atividade. Então, aqui é onde que a gente gera a maior quantidade de resíduos plásticos, né? Porque aqui a gente faz todo o processo de customização para a implantação dos veículos nos clientes que a gente tem hoje.
Então toda plotagem, toda instalação de algum tipo de item que não é aquele que vem de própria fábrica do veículo é feita aqui. E esses resíduos são uma grande quantidade de plástico. Então a gente tem algumas caçambas aqui que a gente faz a segregação desse plástico e posteriormente ele vai para um local reservado, que a gente chama de ecoponto, e a gente faz a destinação para alguma reciclagem, alguma cooperativa. A nossa visita à garagem sustentável está chegando ao fim, mas antes a gente fala um pouquinho sobre o Ecoponto, uma área muito importante aqui dentro do projeto. O Vinícius vai explicar para a gente como funciona. Bom, o Ecoponto é como se fosse o coração do projeto, porque é para cá que vem todo o resíduo que a gente faz a segregação ao longo do processo de manutenção que a gente tem aqui na garagem. Como vocês podem ver, todas as caçambas são identificadas, os locais são identificados com madeira, plástico, que todos os resíduos ficam segregados. É importante falar que toda unidade de garagem sustentável que a gente tem na CS Brasil, ela tem um ecoponto. E esse ecoponto foi responsável por destinar mais de 2.000 toneladas no ano de 2022. É para cá que vem todos os resíduos e posteriormente a gente faz a destinação ambientalmente correta, fazendo um processo sustentável com todas as ações de resíduos gerados dentro da CS Brasil. Com essas boas práticas de sustentabilidade, o planeta agradece e todos saem ganhando. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.